Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Vamos esperar os irmãos entrarem. Glória a Deus. Vou ver se eu aproximo um pouco o microfone aqui para não sair baixo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Eu senti de Deus de trazer essa palavra agora pela manhã para nossa meditação, tá? Esses dias, hoje pela madrugada, aconteceu algo na minha vida e me trouxe essa lembrança, né? Glória a Deus, me trouxe essa lembrança e essa lembrança dessa palavra eu quero compartilhar juntamente com os irmãos, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus venha falar fortemente no meu e no seu coração. Eu quero saber, irmãos, se está dando para vocês me ouvirem aí, tá? Se estiver dando para vocês me ouvirem, dê um ok aí. Se não estiver dando, fale, porque aí eu tiro o áudio, tá bom? Vamos esperar que os irmãos entrem. Vamos esperar que os nossos irmãos possam estar juntamente conosco aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que eu vou tirar o áudio. Senão vai sair minha voz baixa, né? Para vocês ouvirem. Deixa eu tirar aqui o áudio. Lá. Então, amados, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? Que está escrito aqui no livro de Mateus, o capítulo 14 do livro de Mateus, versículo 22 em diante, tá? Glória a Deus. Jesus anda por sobre o mar, tá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. Em caindo a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, por sobre as águas, e foi ter com ele. Andou por sobre as águas e foi ter com eles. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que parar um pouco para pensar. O que Jesus quer mostrar quando ele permite que um vento sopre sobre as nossas vidas? Quando ele permite que uma situação adversa chegue até nós? O que ele quer com isso? Nós temos que entender que teve uma situação parecida com essa, que os discípulos foram lá para o meio do mar, para o alto mar. E se levantou uma grande tempestade, e essa tempestade começou a impelir o barco de um lado para o outro. E impelindo o barco de um lado para o outro, o que aconteceu? Começou a entrar água. Além de a tempestade estar muito forte, o mar balançando o barco, ainda entrava água no barco. Mas Jesus estava no barco.
estava dormindo. E mesmo com Jesus ali, eles começaram a gritarem de terror. Eles começaram a gritar de medo, eles começaram a ter medo. Por quê? Porque eles começaram a observar a situação do momento, o que estava acontecendo ao redor dele. E quando nós passamos a observar, a focar, a ficar ali só parando para observar as coisas que nos acontecem, as tempestades, os ventos, os problemas que nos sobrevêm, o que acontece? A gente começa a ser tomado de um pavor, de um medo, a gente começa a ser tomado de uma decepção, né? E o pavor, e o medo e a decepção não nos deixa enxergar além daquela situação, tá? E nessa outra situação foi diferente. O barco estava longe de Jesus, né? Jesus ficou ali, ele foi, despediu a multidão, tá certo? E ele foi para um monte orar. Jesus foi orar, mas ele deu a ordem para que os discípulos seguissem com o barco, né? E a Bíblia diz que quando ele deu a ordem, os discípulos seguiram. E Jesus orando, orando, quando Jesus observou, ele já estava ali sozinho e o barco já estava longe. Se distanciou do Mestre. O barco se distanciou de Cristo. Mas Cristo não deixou de observar. E a Bíblia diz que ele, observando que o barco estava longe, ele foi de encontro, porque ele viu que o vento era contrário. Ele viu o que estava acontecendo naquele barco. Só que quando ele começou a andar por cima das águas, o que aconteceu foi que eles estavam tão tomados de medo, tão aterrorizados com a situação, que a mente e os olhos deles embaçaram. Eles não conseguiam perceber que ali era o Mestre. Eles não conseguiam perceber que ali estava chegando a solução, porque a mente deles e os olhos deles estavam totalmente tomados por aquela situação. E quando nós começamos a focar muito, a mentalizar muito, a observar muito e a pensar muito na situação em que nós estamos, o que acontece é que a gente começa a perder as forças, a gente começa a esquecer que temos um Cristo e que esse Cristo vive e que este Cristo está observando e que esse Cristo está o tempo inteiro do nosso lado. Não importa se ele está dentro do barco, se ele está fora do barco. O problema é que o barco se distanciou demais. E eles estavam tão distraídos que quando eles observaram, o barco estava muito longe de Cristo. E quando o vento contrário começou a soprar, eles simplesmente focaram naquilo. Você tem que entender que o seu foco não é o que você está passando no momento. Porque o que você está passando no momento, há um Cristo que está observando, há um Deus que está observando. Só que você tem que mudar a sua estratégia, você tem que mudar aquilo que você, o tempo que você está tomando, focando nessa situação, nesse vento contrário, e começa a olhar para Cristo. Porque a própria Bíblia diz que se a gente se preocupar, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Se você começar a espernear, se você começar a gritar, se você começar a se deixar levar pelo medo, pelo pavor, se você começar a reclamar, se você entrar em depressão, se você se isolar, se você viver pelos cantos, não vai acrescentar em nada. Se você desistir, não vai acrescentar em nada, não vai mudar a situação. O mestre está olhando, ele está vendo o vento contrário e está vindo em sua direção. Mas você está tão focado, tão focada na situação que você não consegue enxergar que Jesus ele está vindo para dar um basta nesse vento. Ele já está vindo com a solução. Mas o que é que o inimigo faz? Ele cria estratégias. Ele começa a criar estratégias para que tire o nosso foco de Cristo, para que o nosso alvo seja sempre o problema, seja sempre o vento, seja sempre a perseguição, seja sempre a tempestade, seja sempre a enfermidade.
E quando focamos nisso, a tendência é a gente ver que as coisas estão piorando, onde na verdade não estão piorando. O diabo, ele cria uma ilusão de ótica e ele cria uma ilusão psicológica para que a gente comece a entender que as coisas estão piorando, onde na verdade não estão piorando. Porque tudo pode parecer contrário ao nosso redor. Mas Jesus está no controle, Jesus está conosco, Jesus está vindo com a solução. Mas o nosso foco no problema não nos deixa enxergar a solução que está em Cristo. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. A palavra do Senhor diz: por que estáis inquietos? Estáis preocupado com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque está preocupado com o seu corpo, porque está preocupado com a saúde, porque está preocupado com essa situação na sua casa, porque você está preocupado com tudo isso que está acontecendo. Será que eu não cuido? Será que eu não zelo? Se eu zelo de um pássaro que não planta, nem colhe, mas tem o alimento todos os dias. Se eu zelo do lírio do campo, que se veste melhor que Salomão se vestiu com toda a sua riqueza. Ele disse: não vos inquieteis, basta cada dia seu mal. O que o Senhor quer dizer é o seguinte: está vivendo o agora, hoje? Parece estar tudo o contrário. Não, tira essa ilusão da sua mente. Creia que só Deus pode fazer e que Ele vai fazer. A Bíblia diz, lá em Hebreus, lá em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 10, diz que o justo vive pela fé. E se este recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Aí em Hebreus 11 diz assim: porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas a certeza do que você espera. O que é o firme fundamento? Fundamento é a base que vai sustentar uma estrutura. Quem é esse fundamento? É Cristo. Você crê, firme fundamento é uma certeza, é uma convicção. Você está acreditando sem ver, mas você sabe que há um Deus que vai fazer, pode fazer e quer fazer. E mais a seguir diz assim: é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Então, sabe qual é o problema? Nós deixamos de buscar quem temos que buscar e nós tentamos resolver aquilo que não podemos resolver. Nós tentamos buscar onde não tem solução e deixamos de buscar a solução que está em Cristo Jesus. Nós paramos para observar o problema, mas nós não estamos observando a solução deste problema. Aí a Bíblia diz que Pedro disse que eles ficaram aterrorizados e dizendo: é um fantasma. E Jesus disse: calma, se animem, sou eu. Eu creio que quando Jesus disse calma e se animem, Jesus viu que eles estavam desanimados de tanto lutar com aquela situação, com aquele vento, o barco sendo sacudido. Então eles começaram a desanimar, eles começaram a ficar sobrecarregados com aquela situação, porque eles queriam resolver com as próprias mãos. Não se resolve com as próprias mãos aquilo que não tem como você resolver. A gente só pode resolver aquilo que está ao nosso alcance. Quando foge do nosso alcance, quando foge do nosso controle, é porque já está no alcance e no controle do mestre. E se só ele pode resolver, a gente tem mais é que descansar. Porque ele sim pode resolver todas as coisas. A Bíblia diz que ele traz à existência o que não existe. A Bíblia diz que ele faz o impossível se tornar possível. Então, aquilo que a gente pode resolver, a gente vai tranquilo, ora ao Senhor e resolve. Mas o que não pode resolver, não adianta se desesperar. Não adianta arrancar os cabelos. Não adianta murmurar. Não adianta reclamar. Não adianta se isolar. Não adianta desistir. Não adianta levantar a bandeira branca para Satanás e dizer: fique à vontade aí, porque eu não quero mais lutar, eu não quero mais saber de nada por mim. Seja o que Deus quiser, sendo que Deus quer dar vitória, sendo que Deus está o tempo todo dizendo: ei, para me ouvir.
Para de ficar agitada, para de ficar agitado, para de reclamar, cale um pouco, ouça o que eu quero, ouça a estratégia que eu vou te dar, ouça o que eu tenho para falar, ouça o que eu tenho para te orientar. Porque às vezes a gente grita tanto nas situações, a gente se descabela tanto, se desespera tanto, e Deus falando, e a gente não para ouvir. Porque ele dá estratégia. Aí Pedro disse, é o Senhor mesmo? Então me deixa aí. Ele disse, venha Pedro, venha. Observe que no início o barco estava distante do mestre. O mestre foi orar e o barco se distanciou do mestre. Irmãos, quando nós nos distanciamos, quanto mais distante de Cristo, mais a situação piora. Quanto mais entregamos os nossos pontos, quanto mais desistimos, mais a situação piora. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque Satanás, ele não está nem aí. O que ele quer mais é que o circo pegue fogo e ele vai fazer de tudo para piorar. Só que o que é que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Será que nós só estamos gritando no meio dessa situação, reclamando, exigindo de Deus o que Deus já está pronto a fazer? Ele só quer que a gente dê lugar, dê espaço para ele fazer. Ele só quer que a gente deixe ele trabalhar. Porque muitas vezes colocamos a mão naquilo que não é para colocar. Muitas vezes damos passos que não temos que dar. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão. E esta promessa foi que ele ia gerar. Ele ia ter um herdeiro dele, do sangue dele. Que ele era quem ia gerar o herdeiro. Mas sabe o que foi que aconteceu? A pressa, a esposa dele, achando que pela idade já estava velha o suficiente, e confundiu a promessa de Deus, achando que poderia vir de uma escrava. Mas não dela, porque ela já não poderia gerar. Mas nós temos que entender que quando Deus fala, a gente tem que tomar posse disso, acreditar, confiar e não ficar se perguntando como é que vai ser ou querendo ajeitar de um lado, ajeitar do outro ou dar uma ajudinha a Deus. Porque Deus não precisa de ajuda, nem de estratégia. Ele já é o próprio estrategista e ele nos dá a estratégia, ele nos dá as armas necessárias para lutarmos. E quando Sara foi e disse para Abraão, olha, pega a minha serva e faz um filho nela. A Bíblia diz que ele foi. Ele não parou para pensar. Deus me fez a promessa e eu vou me sustentar nessa promessa. E eu vou aguardar esta promessa. Porque Deus falou que seria gerado de mim com a minha esposa. Só que ele deu ouvidos à esposa. E ele foi querer dar jeitinho junto com a esposa. E esse jeitinho que ele deu trouxe tribulação para a casa dele. E mais tarde ele teve que mandar embora o filho e a escrava. Com muita dor na alma, porque tem atitudes que nós tomamos impensadas, precipitadas, querendo ajudar Deus, ainda que a gente queira ajudar não propositalmente, mas a gente pensa que Deus precisa. Então, de uma maneira involuntária, de uma maneira precipitada, a gente quer dar jeitinho. Só que Deus não precisa do meio do seu jeitinho. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele só precisa que você pare. Pare para ouvir. Pare de espernear, pare de gritar, pare de observar o que está acontecendo ao seu redor e confia. Confia. Descansa. Ele disse, não temais. Tenha bom ânimo. Aí Pedro disse, então eu vou ter com o Senhor. Venha, Pedro. O barco estava distanciado. Mas mesmo assim, Jesus viu a situação daqueles discípulos e foi até o encontro deles. Entenda que Cristo está indo ao encontro desta situação. Você só precisa enxergar que é Ele. E detalhe, chegou numa determinada distância, ele disse, agora venha. Eu estou aqui, Pedro, agora venha a mim. Pedro, eu cheguei aqui. Eu cheguei para solucionar este vento. Mas, venha, agora é a sua vez. Você não pediu? Você não quis me testar, Pedro? Então, eu estou dizendo, você pode.
mas agora você dê o seu passo e venha. Então, o barco, de início, se distanciou do mestre. O mestre observou de longe e viu que o vento era contrário. O mestre foi de encontro a eles. Eles estavam muito preocupados com aquela situação, a ponto de simplesmente se desesperar e não dar a mínima para quem estava vindo. E quando eles observaram que alguém estava vindo, o que aconteceu? Eles simplesmente não entenderam que era o mestre, porque o pavor, o medo, tomou conta da mente, turbou a mente e cegou os olhos, embaçou a visão. Eles não enxergaram, mas o mestre viu que algo estava acontecendo, que o vento era contrário e que eles precisariam do socorro dele. Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Muitas vezes nos distanciamos dele porque nós estamos focados naquilo que não é para ser focado, preocupados com o que não é para se preocupar, desesperados com o que não é para se desesperar, porque não entendemos que ele é quem está no controle das nossas vidas, da nossa família, da nossa situação. Que não tem nada impossível para ele. E se não tem nada impossível para ele, é porque não tem nada que ele não possa fazer. E aquela situação fugiu do controle dos discípulos. E ele foi até... Mas chegou numa certa distância, Pedro testou o mestre. É o Senhor mesmo? Então, sabe, aqueles momentos que a gente diz assim, ah, Deus, o Senhor falou, usou fulano, ciclano, beltrano, para dizer que estava na situação. Se o Senhor está mesmo, eu vou fazer prova do Senhor. Aí Jesus disse, tá bom, venha então. Então chegou o momento, Jesus parou numa certa distância no mar e chegou o momento dele dizer, tá bom, Pedro, você está me provando? Então venha, agora é a sua vez de vir ao meu encontro. É a sua vez também de dar um passo. Então venha. Aí Pedro foi tomado daquela confiança, daquela fé. Por quê? Porque no momento em que Jesus disse, sou eu, venha, ele foi tomado de uma confiança, de uma fé tão grande, que tudo que estava acontecendo ao redor dele, ele esqueceu. Porque o foco dele, a mente dele, o corpo dele, o ser, a alma, estava totalmente voltada para o Mestre. Estava totalmente voltada para Cristo. Então, quando ele se voltou, todo o seu ser, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, os seus sentidos, para o mestre, tudo que estava ao redor dele desapareceu. Ele não enxergava mais aquilo. Ele só enxergava a possibilidade de estar indo ao encontro do mestre. Entendeu o que é que está acontecendo? O que é que precisa ser feito nessa sua situação? O que precisa ser feito na sua situação é isso. Você precisa focar seus sentidos, sua mente, sua alma, seu coração, seu corpo, 100% no mestre. Porque quando você fizer isso, tudo que estiver ao seu redor acontecendo não vai conseguir te abalar nem te atingir, porque o seu foco está em outra coisa, está no mestre. Você não vai mais sentir a opressão e a pressão do vento. Mas o que foi que aconteceu? Num determinado trecho, já próximo, bem próximo, e eu digo próximo porque o mestre alcançou a mão de Pedro. Num determinado momento, quando ele já estava bem próximo do mestre, o vento soprou, ele voltou o foco dele para a situação que estava ao redor dele. Ele voltou a atenção, os sentidos, os ouvidos, os olhos, a mente, o coração. Por que eu digo sentidos? Porque quando a Bíblia diz que ele estava indo e ele reparou no vento, versículo 30 do capítulo 14 de Mateus. Ele reparou, ele olhou para o vento. E quando ele olhou, ele ouviu a força do vento. Quando ele ouviu a força do vento, olha, os sentidos, ele ouviu a força do vento, aí vem o coração. Ele teve medo. O medo entrou no coração dele. Quando algo entra
na nossa mente, a mente trabalha em favor daquilo e transmite para todo o nosso corpo. Seja alegria, seja tristeza, seja depressão, seja medo. Quando você deixa entrar na mente alguma coisa, essa mente capta e transfere para todo o nosso corpo. E todo o nosso corpo sente o que a mente está transmitindo. Então, o que aconteceu? Ele sentiu um medo. E esse medo tomou conta de tudo. Ele simplesmente tirou o foco do mestre, começou a afundar. Quando ele sentiu que estava afundando, ele gritou: "Me socorre, mestre! Me socorre, mestre!" E o Senhor foi, estendeu a mão e disse: "Ó homem de pequena fé, ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" Ou seja, você pediu, eu mostrei que você pode, eu mostrei que eu estou aqui, mas mesmo assim, você deu ouvidos ao que estava acontecendo ao seu redor. A sua fé foi pouca, Pedro. Você sabia o que estava acontecendo, mas sabia que eu estava aqui. E eu disse: pode vir. Eu te dei a ordem. Você veio. Era só continuar vindo. Faltava pouco, Pedro. Mas mesmo assim o Senhor foi lá e segurou na mão de Pedro. Olha como ele não estava próximo do mestre. Ele estava tão próximo. Faltava nada. Nada. Mas mesmo assim, ele perdeu o foco, perdeu a fé. E o mestre foi lá e segurou pela mão de Pedro. Então, essa situação sua, esse vento contrário, toda esta situação que você está passando, o mestre está dizendo: não tem mais, sou eu, tenha ânimo, vem. Agora venha confiando, venha com fé, venha acreditando, venha sem duvidar. Não entregue os pontos, não desista, porque se você desistir e entregar os pontos, a situação não vai mudar em nada. A situação não vai melhorar em nada. Você tem que entender que eu, Cristo, eu, Jesus, eu posso fazer. E se eu posso fazer, deixe-me fazer. Se eu posso fazer, me deixa fazer. Gritar não vai adiantar. Não. Quando Pedro parou de gritar, que observou, que o mestre falou, ele disse: então eu quero ir ter contigo. Ele conseguiu. Mas quando chegou perto, que o pavor tomou conta. Sabe que o diabo, quando vê que a gente está seguindo, que está insistindo, que a gente está confiando, que a gente está com fé, aí o diabo, o que é que o diabo faz? O diabo pega e começa a levantar situações, começa a soprar com mais força, começa a fazer com que a gente entenda que a situação está piorando, onde na verdade não está piorando, onde na verdade não tem nada piorando, onde na verdade só precisa que a gente entenda que Jesus pode, que a gente confie que Jesus pode, que a gente creia que Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11. Que a gente creia. Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A sua palavra está escrito. Sem fé é impossível. Então peça a Deus o dom da fé. Peça a Deus para que Ele aumente a sua fé. Pare de focar em tudo. Porque você focando em tudo, o que vai acontecer é você acarretar problemas psicológicos. É você acarretar problemas físicos. É você acarretar problemas espirituais. Você só vai colaborar para a sua própria ruína. E é isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Que você se entregue. Sabe? Aí eu digo a você: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Pare de observar quem está lhe decepcionando, quem lhe decepcionou, quem te traiu, quem deixou de trair, quem falou mal de você, quem deixou de falar. Pare de focar porque a porta se fechou, porque o negócio está ruim, porque eu não estou conseguindo fazer nada, eu não estou conseguindo, eu dou um passo para frente, 2 passos para trás. Não, é o momento de você parar, é o momento de você focar no mestre
que está vindo com a solução. É o momento de você passar a acreditar que o Mestre está vindo. Ora, qual foi o dia que você se preocupou, se desesperou e a situação mudou? Qual foi o dia? A Bíblia diz: basta cada dia seu mal. Não vos preocupeis com o amanhã. Sabe o que significa preocupação? Pré-ocupação é você se ocupar de algo antecipadamente. É você ocupar a sua mente de algo que nem aconteceu. Você já está se preocupando. Vem uma notícia ruim, mas não aconteceu ainda, você já fica desesperado, já se preocupou. Chega, eu estou desempregado, eu tenho contas para pagar e agora como é que vai ser? Está se preocupando, a situação está ali. Mas você vai poder dar jeito em quê? Aquilo que está ao nosso alcance para fazer, a gente faz. E o que não está, quem faz é Deus. O que está ao nosso alcance para fazer? A nossa parte física, a gente faz. Se for emprego, você vai, coloca currículo, ora, busca e continua na persistência. Todos que alcançaram bênção da parte de Deus alcançaram porque creram, porque fizeram a sua parte. Não ficaram sentados de braços cruzados reclamando da vida. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela se levantou, ela se propôs e disse: eu irei ter com ele. E quando eu chegar lá, eu vou tocar na orla da sua veste e eu serei sarada. Quer dizer, além de ela se propor a ir ao encontro do mestre, ela ainda disse: eu sei que se eu topar eu vou ser curada. Então ela já foi confiando que ela ia receber a vitória. Por quê? Porque ela acreditava no que ela ouviu falar de Cristo, que Cristo curava, que Cristo podia fazer. Então ela já foi dizendo: eu vou porque eu sei que eu vou alcançar. Muitas vezes a gente confia na palavra de alguém, de um esposo, de uma esposa, de um amigo, de uma amiga, de um político. Olha, eu vou fazer isso por você. Então a gente fica naquela ansiedade, a gente acredita no que a pessoa fala. E muitas vezes a pessoa nem faz, falha. Por quê? Muitas vezes porque não quer, muitas vezes porque só falou que ia fazer, e muitas vezes porque não pode, mas a gente confiou. E por que não podemos confiar no Deus que pode fazer o impossível se tornar possível? Confiar num Deus que abre porta aonde não há porta, né? Num Deus que provê o alimento, num Deus que transforma a maldição em bênção, no Deus que pode sarar feridas, num Deus que pode restaurar família. Porque não podemos crer num Deus que só da sua palavra tudo se fez. Ele disse: haja, e tudo apareceu, tudo aconteceu. Por que não podemos confiar num Deus desse? Confiamos em homens. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós temos que fazer menção do Senhor. Temos que confiar no seu poderio, no seu poder, na sua autoridade. Toda autoridade, todo, sem restrição, poder e toda autoridade, sem restrição, pertence a Deus. Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro. Então, ele tem na mão dele todo o poder e todo o comando. Por que ficar se ocupando, se preocupando, se sentindo derrotado, se sentindo acabado, destruído, por causa de uma situação que vai passar? Nada dura para sempre, tudo passa. Tem pessoas se matando porque não está suportando uma situação, porque deixou o desespero entrar na mente, no coração. Entenda que você tem que controlar o seu emocional, pedir para que Deus controlar a sua mente, porque tudo que a gente coloca na mente, a mente transmite para o corpo, e se for coisas ruins, a mente vai trabalhar em cima disso, o corpo vai trabalhar, vai sentir e também vai trabalhar em cima disso. Tem pessoas tomando decisão precipitadas e depois escolhe coisas ruins por causa disso. Tem pessoas querendo dar uma mãozinha, uma ajudinha a Deus e depois escolhe coisas ruins, frutos ruins.
Tem pessoas que se precipitam no falar e acabam entristecendo o Senhor ou entristecendo alguém. Entenda, Deus disse, ei, vem Pedro. E segurou na mão de Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando? Por quê? Por que você está duvidando? Se eu estou aqui, eu vim ao teu encontro e eu disse, vem a mim. Aí a Bíblia diz que ele pegou, subiu no barco e quando ele subiu juntamente com Pedro no barco, o vento cessou. Convide Jesus para entrar no seu barco. Convide Jesus para entrar na sua vida e diga, olha, mestre, eu vou ao seu encontro. Como, irmã, eu vou ao encontro do mestre? Busque e confie. A Bíblia diz que Deus se agrada da misericórdia e não do sacrifício. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto e não estou vendo nada. É porque nós estamos buscando errado, estamos orando errado, não estamos vendo porque a gente não está crendo. Entendeu? Não estamos crendo, aí por isso não vemos. E não crendo, buscamos errado, oramos errado. Então nós temos que entender que Deus se agrada daqueles que têm fé. E todos que alcançaram porque tiveram fé. Então que esta manhã você pare de observar o vento contrário e o barco que está sendo sacudido, porque isso é Satanás querendo confundir sua mente. Fazer barulho, rugindo como falso leão, para que você não escute a voz de Deus, jogando o vento na sua frente para que a sua visão... Sabe quando tem aqueles ventos fortes que vem jogando areia, vem jogando... que às vezes está tão forte que você mal consegue abrir o olho. Você mal consegue enxergar, né? Como teve esses tornados. Eles traziam, o vento trazia tanta bagunça, tanto lixo, tanta coisa que eles saíam carregando, que quando a gente olhava, a gente não conseguia enxergar muito a nossa frente. Por quê? Porque ele vinha tão escuro, de tanta poeira, de tanta sujeira, de tanta bagunça, de tanto lixo que ele trazia, o vento, que a gente à nossa frente. E o barulho era ensurdecedor, a gente não conseguia ouvir muito quem estava próximo. Então essa situação toda aí é só para enganar você, para ensurdecer, para deixar você surdo, para não ouvir a voz do mestre, para deixar você com a vista embaçada, para você não ver Cristo dizendo, ei, tenha bom ânimo, eu estou aqui, eu tô segurando na sua mão, entra, vamos comigo no barco. Convide Jesus para entrar no seu barco. Convide o mestre para entrar. Porque quando ele entrou no barco, simplesmente o vento cessou. O vento cessou. Que você tome posse dessa palavra. Que você deixe o mestre ir ao seu encontro e você vá ao encontro do mestre. Que você tire o foco de toda essa situação e creia que ele vai sim mudar essa situação, resolver, cessar o vento. Mas para que o vento cesse, é necessário que você tire o foco da situação, olhe para ele, vá ao encontro dele, convide ele e entre junto com ele no barco. Para que tudo isso cesse, tá? Não esqueça, depois com o tempo você medite em Mateus 14, versículo 22, até o versículo 32, tá certo? Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, esta vida em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, aumenta a fé. Entra na mente, entra no coração, tira essa tristeza da alma, tira essa turbação da mente, Pai. Abre os olhos para que essa pessoa possa enxergar o Senhor vindo ao encontro, Paizinho. Sopra, papai, limpa e purifica essa visão espiritual, para que a pessoa possa entender que o Senhor está vindo ao encontro com a solução, porque o Senhor é a própria solução, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor entra nessa casa, entra nesta família.
Papai, resgata, restaura, salva, cura, entra com libertação, com porta aberta, com cura, com salvação. Em nome de Jesus, vai trazendo a existência que não existe e vai dissipando, Senhor, todo vento contrário, Pai. Pai, traz ao entendimento dessa pessoa que aquilo que ela não pode fazer, que não está no alcance, Pai, não é desistindo, não é reclamando, murmurando, se desesperando, não é se isolando que vai ser resolvido, mas é indo ao seu encontro e entendendo que ela pode sim, porque está escrito na sua palavra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Traga paz para esta vida, para esta mente, traga paz para esta família, Senhor. E faz o milagre, envia a resposta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. E eu peço que vocês possam estar compartilhando com as pessoas que vocês estão vendo que a pessoa está precisando ouvir esta palavra da parte do Senhor, tá? Que Deus abençoe.